Boa noite, meu povo. Boa noite, gentes lindas. Tudo bem? Vou chamar a Dê. A gente começa a nossa agenda astromântica. Pera aí. Olá, Hello! Como vamos? tudo Amiga, bem? eu tava vendo o seu story com roupas quentes. Aham, Aí eu botei hoje tu um, viu? um bem. Oi, travou aqui. Tá me ouvindo? Eu tô, você que tá parada pra mim. Agora voltou. Voltei. Deu um bugzinho aqui, mas voltei. Vamos lá. As cores quentes, né? Tu viu Lua, né? Ontem a gente já tava falando disso lá na live de manifestação, hoje novamente. Pois é. E aí Aumenta eu a minha também aproveitei hoje pra colocar um quentinho. autoestima também, tá aqui com uma florzinha amarela. Maravilhosa. Boa noite, Navana. Boa noite, Léo. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Então, Dá mais um segundinho pra gente começar. Gente, essa semana tem, assim, vários aspectos. tá. Vários total de dois aspectos relevantes. Não, são dois aspectos, assim, bem. Na verdade, três, né, Babi? Tem a mudança É. da Lua também. Ah, Mas é verdade, três. Mas assim, são aspectos bastante importantes. É uma semana aí bem importante para esse nosso mês de setembro, né, Babi? Sim, Tomar aí as anotações e, enfim, partir para ação. É uma semana que inicia com essa força, né, Babi? com certeza. Então vamos começar, Dê? Vamos começar. Então tá joia, gente. A gente vai falar agora dessa semana, que começa agora no dia 5 e vai até dia 11, tá bom? E ao longo dessa semana, a gente vai desenvolvendo aí, a gente sai de uma lua crescente, né, em Sagita, e vai culminar lá na lua cheia em Peixes. E é uma semana bastante tem que ser uma, uma semana bastante produtiva, gente. Assim, mesmo que não, se vocês estavam pensando em desacelerar, é uma ótima pedida, é. Mas se vocês têm alguma coisa para agilizar, é uma semana de produção, né? De Exato. concretização, objetividade. É uma semana realmente para colocar a mão na massa. O que que É. você disse pra gente aí dessa semana, Dê? Não, é aquela coisa que a gente trouxe ontem, né, na live sobre manifestação. A gente estava falando de Sagitário mirar longe, né? E logo na sequência o universo ser tão inteligente, né? Ser tão prático, do tipo, temos Sagitário para mirar alto e temos Capricórnio para trazer aí a força da concretude, né? Da gente começar a buscar esses objetivos. Então, como a segunda-feira já começa com essa força da Lua em Capricórnio, a gente está aí realmente para buscar e concretizar aquelas nossas metas. Essa semana, o que acontece? Como a gente vai entrar, e vamos comentar mais para o fim da semana a respeito de Mercúrio retrógrado, né? A gente sabe que Mercúrio retrógrado é um período de desacelerar. Então, esse caminho, né, de Sagitário, depois a gente entra ali com a força de Capricórnio, Aquário, Peixes, que é essa semana, tá falando da gente pôr a mão na massa e aproveitar esse tempo e essa intensidade. Por quê? Porque a partir da semana que vem não teremos essa oportunidade, será justamente o oposto. Então, quem está nos acompanhando, fica aqui a dica: segunda, terça e quarta, que vamos desbravar um pouquinho mais esses dias, né, Babi? Sim, Coloque a mão na massa, se colocar a prepare. mão na massa o máximo que puder essa semana, porque com esses posicionamentos, com o Mercúrio retrógrado chegando, aí a gente entra na vibe de desacelerar e aí já não é mais hora. É tanto que vocês vão perceber que ao longo dessa semana, ao longo dessa semana não, desse mês, a gente não vai ter assim, sugestão, não vai dar para vocês sugestões de datas para mudança de visual, mudanças de relacionamentos, mudanças de nada, nenhuma iniciativa, nenhuma data para dar início, porque Mercúrio retrógrado não é sobre isso. O Mercúrio retrógrado ele é sobre revisão. Então, não é uma não, a gente vai entrar num período que não nada disso é favorável. A gente fala, né, dates, encontros, nada disso tão favorável durante esse mês de setembro, a partir da entrada do início de retrogradação de Mercúrio, né, Dê? Perfeito. Vamos para o dia a dia, então, Babi. E aí, a gente Vamos. lembrando isso aí aos poucos. Então, começando amanhã, né, dia 5, na segunda-feira.
Iniciamos aí com a Lua em Capricórnio, então, né? Que hoje à noite ela vai ficar aqueles 12 minutinhos retrógrada e aí já entra no signo de Capricórnio. Além disso, nós temos um aspecto muito importante que é a entrada de Vênus no signo de Virgem, né, Babi? E isso Sim. denota aí uma força muito importante, já falando um pouquinho dessa retrogradação lá na frente, né? Então tem muito a ver, que é a ordem, o discernimento, né? A saúde das nossas relações e das nossas finanças, né? Lembrando que Vênus fala sobre os nossos relacionamentos, fala sobre a nossa autovalorização, mas também fala do lado financeiro. E Virgem é a organização, né? É cuidado, é analisar todos esses aspectos. Então, essa entrada de Vênus em Virgem não é a mais harmoniosa, né? Não, ele tá em queda, né? A Exato. gente fala que tá em queda porque não é um encontro harmônico. Ela não fica confortável, né? Nesse Exato. signo. Então, porque a Vênus, a gente fala, é sobre isso. E o signo de Virgem, ele é um signo do método, do racional, que não conversa com aquilo que é prezado por Vênus, né, Ede? Exato. Então, existe esse duelo aí, vamos dizer. Então, uma hora o Virgem ele quer o método, ele quer racionalizar, e Vênus não. Vênus quer o sentimento, quer aquela coisa mais fluida, que não conversa de jeito nenhum com com as coisas de Virgem, com os métodos, organização de Virgem, é tudo isso. E a partir do momento que a gente pega esse Vênus e bota ali, as coisas começam a ser olhadas com mais cautela, né? Com mais detalhes. Crítica também, eu diria. É, A bem gente se torna mais crítico. crítico no amor, crítico em relação às nossas finanças. Eu acho que a gente traz aí um lado positivo, né? O discernimento na hora de investir o nosso dinheiro. Pode ser que a gente não Ou discernimento gaste na hora de investir o nosso amor também, né? nosso amor bem, mas crítica, né? Então aqui É, uma dica, né, dessa Vênus em Virgem é estudar, né? Mas estudar sobre o quê? Sobre o amor e sobre as finanças, né? Uma certa relacionamentos, né? fazer algum tipo de curso, fazer algum tipo de leitura voltado para como eu posso me organizar, como eu posso fazer melhorias nas minhas finanças, no amor, né? Estudar um pouco sobre o amor, como que eu posso olhar mais o lado do outro, compreender um pouco mais o outro também, porque aí sim a gente está usando esse trânsito ao nosso favor, né? Porque a E é tendência. tudo sobre isso, né, Dê? É tudo Exato, sobre a gente aprender a usar os trânsitos a nosso favor. É isso que a gente está aqui. exato. Então, a Dê tá falando aí. Ela citou uma ideia maravilhosa agora há pouco, quando a gente se reuniu, que seria a indicação do livro, né, Dê? Isso, que é as 5 linguagens do amor, né? Que a gente tem aí exatamente estudar sobre o amor, exatamente entender tudo isso. Foi até um insight que eu vi da Isa Mesadri, né? Que ela trouxe isso em um outro momento, mas falando sobre justamente essa questão da gente estudar e entender aquele lado e a perspectiva da outra pessoa, para quê? Para que a gente possa melhorar, para que a gente possa trazer mais saúde para essas relações, né? Então fica a dica aí para esse momento bem Eu não importante. sei se vocês já leram, se alguém que está aqui já leu esse livro, As 5 Linguagens do Amor. É muito legal, é muito interessante, então leiam. Eu já li, a Dê já leu, meu marido já leu. A Eu Ami já leu? trago, não, ele não leu, mas eu preciso ele fazer o teste, porque Ah, eu então queria tá ótimo. saber. Então, né? Então, leiam o livro que ele é bastante interessante em relação a isso, gente. Por que que a gente está frisando tanto esse assunto para vocês? Porque essa Vênus vai ficar em Virgem até o final do mês. Então, ela fica lá até o dia 29. Então, é importante vocês conhecerem, porque todo esse trabalho que vai ser feito, ele vai ser feito até o final do mês. O meu marido ali, ó, leu sim. Exatamente. Então, vai ficar até ali o final do mês. Então, tenham bastante consciência em relação a isso e aproveitem esse trânsito de forma positiva para vocês. Então, tem essa sugestão de livro. Se você for para estudo de finanças, tem alguns livros que são, eu gostei bastante e mudou a minha questão financeira, foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, já fica uma dica para estudo de finanças. Não sei se alguém já leu.
Mas é bastante interessante e ele traz uma outra abordagem para quem não tem um controle financeiro, para aprender a como fazer isso de uma maneira lúdica, né, através de um livro. Então, fica a dica para vocês, minha gente. Voltando para a segunda-feira, Ele é um dia, né, Babi? após esse trânsito muito importante. Na verdade, é importante, né? Mas isso já traz a energia da semana e do mês, né? Porque vai ficar esses É, quase 30 dias aí, né? Mas é um dia que, como a Lua está em Capricórnio, e Capricórnio fala sobre concretizar, né? Sobre priorizar, é um dia produtivo. É um dia onde uhum, precisa realmente botar a mão na massa, usa essa energia a seu favor, né? Aproveita para antecipar tudo aquilo que você sabe que tem que resolver na semana, já traz para segunda-feira, porque é um dia que está fluido para isso. A única questão, né, Babi, a gente tem alguns aspectos tensos ao longo do dia, ali às 9h45 da manhã, depois ao meio-dia, uhum, né, umas quadraturas da Lua. Então a gente precisa ter um pouquinho de cautela, né? Porque a gente pode ter uma tendência aí a ficar ansioso, né? A querer ser muito produtivo e querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então a dica para segunda-feira é priorize, né? Faça lá, é. coloque a top prioridade, né? O que eu preciso fazer primeiro, o que é mais importante. Começa por ela e depois vai fazendo as outras coisas da semana. Bem capricorniano e também bem aproveitando essa energia de sol em virgem, né? Com certeza. É terra Porque total. Segunda-feira é totalmente terra. terra. Uhum. Pega ali, faz a sua lista, que Capricórnio gosta de uma lista, então já faz ali a listinha, bota tudo direitinho, o que que você precisa fazer primeiro e vai aos poucos, entendeu? Aí a gente tem aquele videozinho que você falou, lembra? Do que é prioridade, que a gente vai colocando, depois tem que colocar aqui pro pessoal, do pote de terra. Ai, sim, perfeito. A gente tem que achar aquilo. Aquele Vou vídeo achar um videozinho maravilhoso. para vocês que ele explica direitinho sobre as nossas prioridades. O que Aham. que a gente tem que fazer primeiro e o que que a gente tem que deixar para depois. Então, para a gente E acha aprender a fazer isso. que o pote está Ai, cheio, né? A gente sempre exatamente. porque a gente não prioriza. É muito, muito legal. Exatamente. Depois a gente vai procurar o vídeo e vai mostrar para vocês. É bem legal e vai mudar a concepção de vocês do que é prioridade e o que que não é. Perfeito. E fora isso, realmente, gente, cuidem com excessos de cobrança a partir desse momento, né? Porque a gente vai ter uma tendência muito maior a se cobrar e a cobrar os outros. Os outros. E as cobranças também podem gerar, nesse dia aqui na segunda-feira, uma ansiedade. O excesso de cobrança pode gerar uma ansiedade, então pode ser um gatilho. Tenham bastante atenção para isso. Mas, de um modo geral, é um dia para você aproveitar e produzir, botar a mão na massa, porque essa lua em Capricórnio é sobre isso, e vocês só terão 3 dias. Antes do Mercúrio retrógrado, vocês só terão 3 dias. Então, por favor. Passa. Terça-feira já, né, Babi? Porque segunda-feira acho que já ficou mais Aham, coisa ali. Na terça também com a Lua em Capricórnio, a gente começa o dia. É um aham. dia que ele é bom até, né, o horário da Lua fora de curso, às 6 da Sim, tarde, né? Então, é um assim, dia fluido. tá um dia fluido, tá um dia legal para renovação, inovação, um dia para novos negócios, para novos relacionamentos, né? É um dia de reagir, né, Babi? Botar a mão na massa, parar de procrastinar. Mais uma vez aqui, lembrando, segunda, terça e quarta, gente, frisem isso. É para fazer acontecer. Então não procrastina, não deixa para depois. O que vocês podem fazer nesses dias, né? Bora, 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 bora Bora, vamos trabalhar. lá, vamos acelerar, vamos botar energia para fazer acontecer. Segunda, Por terça e quarta. Segunda, terça e quarta, isso, gente. Frisem esses dias dessa semana. Vocês vão lembrar da gente depois. feira só até às 6 da tarde, tá? A partir das 6 É, da tarde, às 6h45 a Lua fica fora de curso e ela vai até a meia-noite e 42 já da quarta, então até a madrugada. isso. É, E à noite, a gente tem um aspecto um pouquinho mais tenso, né, Babi? Se tu quiser falar um pouquinho. sim, a nossa noite ela já não vai estar tão fluida, porque a gente tem uma conjunção, né, da Lua em Capricórnio com Plutão. Então, a noite é uma noite para se ter mais cuidados, assim, com acidentezinhos que podem acontecer, e também com notícias, né? Pode ser que surja alguma coisa, venha alguma coisa que estava oculto à tona e que te tira do eixo, então pode ter uma tendência a ficar a ter desentendimentos a partir dessa parte da noite, por conta dessa conjunção. Então, tem a conjunção,
tem lua fora de curso, tudo pedindo para você o quê? Desacelerar. Não entrar em coisa que você não precisa, né? Tá. Então, não se colocar em situações de risco, seja um risco de desentendimento, seja um risco físico. É uma noite para você realmente desacelerar, descansar, aproveitar ali, porque você já trabalhou o dia inteiro, botou suas coisas em dia, e à noite você vai descansar, não é mesmo, Dê? É até para evitar desgastes, né? Esse Plutão ele é mais denso, então pode vir assim notícias, né? E pode vir coisas ocultas mesmo. Pode ser que a gente entre em contato aí com alguma emoção mais e deixa a gente um pouco mais, uma energia um pouco mais baixa, né? Então, Exatamente. desacelera, lembra a lua fora de curso, vê lá nos nossos posts, né, Babi? Tanto nos teus destaques quanto lá na minha página, no feed. Vocês conseguem encontrar várias dicas do que fazer nesse horário. Mas principalmente fica mais sossegado, não coloca tanta pressão, né? Não se cobra nesse horário, deixa as coisas fluírem lentamente. Lentamente. Então, terça é mais isso, aspectos da lua mesmo, né, Babi? Isso, Quarta-feira também temos mais aspectos da lua. Quarta-feira, feriado, sim. né, no Brasil, feriadão. Bem Iniciamos. feriadão, um dia É, bem. Eu falei pra Deus, eu tenho o melhor dia da semana. semana. Quarta-feira ela é feriada. Melhor dia da semana é a quarta, gente. Lua em aquário, tá? Então, lua, inovação, tecnologia, rebeldia, urgência, enfim, qualquer coisa que a gente quer botar para acelerar. Quarta-feira. Exatamente. Quarta-feira é o dia e é o último dia, bom, antes de Mercúrio retrógrado. Inclusive, ó, já fica a dica aqui. Se você na quarta-feira vai ter o feriado de fato, prioriza as coisas da quinta-feira. Se você é autônomo, né? Se você trabalha de casa, se você pode Isso, de adiantar o seu boa. trabalho da quinta-feira, já faça. Por quê? Quarta-feira tá um dia maravilhoso realmente. E não é um dia maravilhoso para descanso. Ele é um dia maravilhoso para quê? Para que a gente faça acontecer coisas novas, né? Que a gente use a nossa criatividade, porque esse aquário ele é disruptivo, ele quer inovar, ele quer trazer algo novo para o mundo. E os aspectos do dia com a Lua estão todos fluidos, né? Exatamente. Pela manhã, sextil com Júpiter, expansão total, né, Babi? Exatamente. E aí a gente tem trígono à tarde com Mercúrio, tem trígono com Marte. Então, assim, são todos aspectos favoráveis, né? E são todos aspectos fluidos. Muito embora a gente esteja numa sombra já pré-retrogradação de Mercúrio, que é um momento que, teoricamente, você precisa já desacelerar, se tiver alguma coisa urgente que você precisa lançar, que você precisa fazer, essa é a chamada final. É como se Mercúrio retrógrado tivesse feito. Não fez até agora, você tem essa última oportunidade agora, meu bem, vamos lá. E eu É, reage nesse dia aqui. É um feriado? É. Mas se você pode colocar as coisas para andar e movimentar nesse dia, aproveita essa quarta-feira que realmente é a última chamada, né? fazer algo novo, né? Um dia assim, tenta trazer algo novo. Tá aí pensando em algo que quer criar, que quer botar insights muito bons podem vir nesse dia. Então, assim, outra coisa, né, Babi, que é interessante falar. É um dia de feriado, né? Então, provavelmente muita movimentação no país, né? Sim, Coisas, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí no Brasil, meio caótico, né? Política de um lado, enfim, discussões o tempo todo. É um dia de paz. Então, é um dia que a tendência é que mesmo que vá todo mundo para a que rua tenha mesmo, todas essas e vá passeatas do fluir. universo inteiro, aparentemente vai fluir de maneira pacífica, né? Aparentemente será tudo pacífico, assim, pelos astros aqui não é um dia de muita preocupação, não. Agora, quinta-feira já é caótico, né? Bom seria Né? que aqui na quinta-feira, né, gente? Porque, mais uma vez enfatizando, antecipem para quarta-feira se vocês puderem, porque a quinta-feira não é um dia legal. É um dia É, que realmente pede desacelerar. Seria bom se o feriado fosse na quinta? Seria, porque aí todo mundo ia descansar, ia ficar mais. exatamente. Não é assim tão. A última coisa que eu queria dizer da quarta, a gente aproveita em quem quer marcar um encontro romântico, que também está muito fluido para esse dia ainda, né? Depois a gente vai conversar sobre, a gente vai rever todas as questões de relacionamento com Mercúrio retrógrado. Então, aproveita essa noite ou o dia inteiro para marcar o seu date aí na quarta-feira. Outro insight também legal, Babi, é trabalhar Hum, com tecnologia.
dia. Então, se você tem uma É, empresa querendo construir o site, né? Ou tá querendo fazer um aplicativo, ou sei lá, tá querendo fazer algo no sistema, né? Para deixar mais inovador, para acelerar os processos, é um dia perfeito para fazer isso. Porque essa lua em aquário, ela acelera tudo, né? Ela faz as coisas acontecerem, principalmente nessa área. E depois a gente sabe que Mercúrio retrógrado é zero tecnologia, né? Então aproveita esse momento. então, aquele, aquele negócio. É a última chamada. Se você quer mexer com isso, esse é o último dia. Então, assim, ele está. Mercúrio está falando, eu estou te dando essa oportunidade. Aproveita aqui, ó, segunda, terça e quarta. Quarta é o melhor dia. Então, por favor, segunda, terça e quarta, aproveita a quarta-feira e aí depois passamos para quinta. É. Fala aí, vamos falar aí dessa quinta-feira, Só delicinha assim, aqui. rapidinho na quarta também, Babi, só para enfatizar, criadores de conteúdo digital, já façam tudo na quarta-feira também, já deixa tudo programado. Faça, me incluo nisso. Estou aqui na produtividade tentando ver, né, uma forma de otimizar isso aí. Mas agora na quinta-feira, então. Vamos para quinta-feira. Quinta-feira, gente, é um dia maravilhoso de lua fora de curso o dia inteiro. Maravilhoso. Para fazer o quê? Nada. Nada. Das Ficar em 9h30 da manhã até as 1h45 da madrugada do dia seguinte, eu não entendo. Fora de curso. Ou seja, nada. Sombra pré-retrogradação de Mercúrio. o universo quer o quê? Desacelera. Desacelera. Exato. Zero cobrança. E ainda para ajudar, que o dia está todo com lua fora de curso, nós temos ainda uma conjunção, né, da lua com Saturno. Então, Saturno a gente sabe que é o quê? Restrição, né? Que é aí prudência, cautela. Disciplina, tudo. Então, assim, gente, esse todo cagado essa quinta-feira, gente. Só falo isso pra vocês. Porque assim, a gente tem que dar uma olhada, e por isso que a gente tá falando, segunda, terça e quarta. Aproveitou. Quinta-feira você não vai fazer nada. Quer dizer, você vai ter que ver as suas coisas pra fazer, mas é um dia de você ter prudência, ter cautela, de você ter paciência com o ritmo das coisas. Porque esse Saturno, ele também é o quê? Rege o tempo, né? E a gente tem o quê ali? Uma conjunção. Então, assim, ele tá falando disso, ele tá falando de tenha paciência com o ritmo das coisas. A gente tem um dia inteiro de lua fora de curso que faz pequenas coisinhas, contratempos acontecendo, ainda tem essa questão de Saturno. Então, assim, é um dia mais desafiador, né? Que a gente pode dizer difícil, é desafiador. Aqui é aquela coisa, quando você olha para Deus e diz assim, Deus me dá paciência, esse é o dia que Deus vai te testar e vai te dar bastante paciência. Então aproveite. Vamos olhar para o lado positivo de aproveite. Aqui você vai ter que desenvolver a sua paciência, a sua tolerância. Principalmente porque pode vir muitas cobranças, né, Dê? Muitas provações, né? Situações mais desafiadoras. Por isso que é aquela coisa, aproveite para desenvolver antes, né? Ou se sexta-feira, desculpa, se quinta tiver que trabalhar, se tiver que fazer alguma coisa, lembra, tá batendo ali alguma situação mais chatinha, respira, né? Conta até 10, pratica aqui a respiração consciente. Eu acho que é uma boa dica para levar esse dia. Porque é o dia. Exatamente. É o dia inteiro para você saber que as coisas vão acontecer no tempo delas, não no seu tempo. Então, tenham bastante paciência, bastante cautela com as tomadas de decisão. Não tomem decisões nesse dia, deixem para o dia seguinte, que vai ser muito melhor, muito mais fluido. Quer dizer, muito melhor, muito mais fluido. Agora, fluidez talvez não seja tanta palavra, mas esse dia é um dia para você ficar off, né, Dê? Uhum. Ai, queria agradecer a Gi, mandou uma mensagem tão linda ali, ó. Aí, Gi, um beijo. Eu e Babi ficamos muito felizes e obrigada. muito obrigada. Com certeza, lembro muito de você. A Aerosul foi a escola que eu fiz o curso de comissária, Babi. Ah, tá. Eu falei assim, olha, que coisa mais linda, gente. Os encontros, né, na vida. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Sexta-feira, já que a quinta não tem o que fazer, gente, né? Não, meu amor, entrou. Como na quinta a gente não vai ter o que fazer, vamos para sexta. Sim, vamos para sexta-feira. Sexta-feira, então, a 1h45 da manhã, né? A Lua vai entrar em Peixes, depois desse período inteiro de Lua fora de curso. Aí nós temos esse ingresso na Lua em Peixes, que é sensibilidade, que é intuição, né? Que é um lado mais sutil, mais transcendental.
E só que esse dia a gente tem alguns aspectos um pouco mais tensos, né, Babi? Não é um dia assim também muito gostosinho, ele é um dia mais desafiador também, né? É, não é. A conjunção com Vênus, né? E Uhum. a gente tem Uma também quadratura. com Marte, e essa quadratura ela fala bastante de como vai ser essa energia. Então não é um dia legal para compras, né? Não é um dia legal para negociações. A gente pode ter uma tendência a conflitos, né? Ser mais É, desafiador. desentendimentos. Exato. Então, assim, cuidar com tensões emocionais, né? A gente até estava falando que sempre antes da live a gente se encontra para trocar algumas ideias, né? Alguns insights. Peixes, ele é um signo que ou você integra ou você não integra. E quando você integra é maravilhoso, porque a gente se conecta com a intuição, a gente se conecta com essa leveza, mas o lado oposto de peixes, né, o lado sombra de peixes, digamos assim, ele fala muito sobre essa questão mais psicológica, né, sobre os vícios, sobre as coisas mais difíceis de se lidar. Escapismo, né? Exatamente. Então, aqui drogas, álcool, toda aquela coisa mais negativa entra nesse lado sombra de peixes. Então, quando a gente tem desafios, aspectos, né, desafiadores com peixes, né, com uma lua ainda, que é as emoções em peixes, eles tendem a ser, assim, de muita tensão e desgaste mesmo emocional, né, desgaste psicológico, então pode fugir bastante aí do controle. Então, sexta-feira, principalmente à noite, né, Babi, evitar Sim. DR, evitar, assim, agir no impulso. É um dia para a gente também tentar usar o lado alto, né? Vibrar o lado alto dessa energia, que é Se respirar. conectar com a espiritualidade, talvez, ficar Exato, mais, interiorizar mais as coisas, se voltar mais para dentro. Aliás, a partir de quinta-feira, quinta, sexta, até o final do mês, gente, o período é para isso. É para você olhar para dentro e não para você externalizar as exatamente. coisas. É mais difícil. Porque são os posicionamentos mais, eles são bem introspectivos. Eles são para revisar. Quando a gente fala Mercúrio retrógrado, é revisar, repensar, né? Então, assim, não é para você agir, é um momento de você pensar. Então, essa sexta-feira aqui a gente fala, fica na rotina, não se expõe, não tenta resolver nada, principalmente se forem coisas que você vai ter que lidar com pessoas ou situações que você sabe que vai se colocar numa situação difícil. Então, evita. Na sexta-feira não é um bom dia para você fazer isso, então deixa para depois. Engole seu sapinho, né? E aí deixa depois para resolver isso quando a situação astrológica estiver um pouquinho mais favorável, quem sabe, né? Exato. Aí, sábado. Sábado, o dia mais importante dessa semana, digamos assim, né? Um dia bastante intenso. Temos muitos trânsitos, né? Temos a entrada de Mercúrio, a entrada, né? Entrada não, temos Mercúrio retrógrado acontecendo, né? Que aí ele fica estacionário de fato e inicia a retrogradação dele. Lembrando, Mercúrio fala sobre as nossas comunicações, sobre os transportes, e esse Mercúrio especificamente, ele vai iniciar a retrogradação dele no signo de Libra, no grau 8. Então fica aqui a dica, né? Se você tá com o seu mapa aí, busca onde está o grau 8 de Libra no seu mapa, porque ali ele vai iniciar e depois ele vai voltar para Virgem. Pode acontecer de estar na mesma casa? Pode acontecer. Às vezes vai mexer em duas casas ali no seu mapa. Então, essas questões são as principais questões de revisão. Só que fora isso, Libra fala sobre diplomacia, Libra fala sobre a harmonia das relações, né, Babi? Uhum. Todo esse lado, assim, onde a gente quer que as coisas fluam, mas como a gente está aí com uma retrogradação, a gente pode ter uma inflexibilidade na comunicação. E aí a gente pode ter uma dificuldade aonde? Justamente na harmonia das relações. Por isso que quando a gente falou lá sobre o livro das 5 linguagens, a gente estava falando por que é importante a gente compreender o outro? Porque aqui a gente vai precisar ser tolerante. Aqui a gente vai precisar refletir sobre essas questões, não ser tão crítico, né? Lembrando que está em Libra e vai retrogradar lá no dia 23, né? Dia 23 de setembro, ele retorna para o signo de Virgem. Então, esse Mercúrio, ele vai sim trazer essa toxicidade, né? Essa coisa mais de tipo querer criticar, querer ser mais complicado em relação às relações, principalmente. E esses assuntos dessas casas. Então, a gente precisa estar bem atento a essas questões.
sei se quer complementar. Então, eu tava, pelos meus olhos, eu falei assim, eu olhando esse quadro, esse panorama todo, a gente com a entrada de Vênus em Virgem e depois essa retrogradação de Mercúrio em Libra, é sobre relacionamento, né, gente? É sobre as relações, como a gente se relaciona com o todo, né? Não são as parcerias, só as parcerias românticas, podem ser das parcerias comerciais, pode ser das parcerias familiares. Então, é uma retrogradação é onde você vai repensar tudo isso. E nesse processo que a gente começa de retrogradação, que você começa a repensar, o que que acontece? Você repensou e aí você começa a o quê? Ou a fazer cobrança no Aham, outro, seja aham. ele a parceria que for, ou você se cobrar de mudanças drásticas de posicionamentos e isso gerar uma coisa ruim, uma ansiedade. Então, assim, os excessos de cobrança, até porque a gente tá com essa Vênus em Virgem, a gente tá com o Sol em Virgem, essa retrogradação de Mercúrio em Libra, tudo isso se conversa muito. Então, a partir dessa retrogradação, tudo isso de questão de relacionamentos vão vir à tona. Então, repensar, mas é um repensar, gente, não é uma tomada de ação. Claro que se você já está numa situação, num desgaste extremo, então isso a gente recomenda que vocês resolvam essa situação até ali na quarta-feira, né? Se você vai tomar alguma atitude, que você tome alguma atitude referente a essa sua insatisfação até quarta-feira, mas o período mesmo de Mercúrio retrógrado é um período de revisão. Não é um período para você decidir nada, até porque muitas das coisas que a gente decide durante esse período, a gente volta atrás lá um pouquinho depois, quando acaba essa retrogradação. Então, não é um período de decisão, é um período de você rever, analisar tudo com muita cautela, pegar os detalhes, ver o que ponderar se tá valendo a pena, se não tá, quais são os prós, quais são os contras das situações que você estão. Gente, relacionamento, a sua relação com o trabalho, a sua relação com a sua casa, é a relação com a sua vida. Não é uma relação, não só a sua parceria romântica, um relacionamento ao todo. Então, essa diplomacia nos relacionamentos, tanto pode até ser um relacionamento consigo, né, Nê? Não, por que não? É um relacionamento de uma forma completa. Então, a partir de sábado vai vir muito forte isso para vocês, vocês vão sentir isso, essa questão de vocês reanalisarem tudo nos parâmetros de relacionamento, o seu relacionamento com o todo. E é para isso, para vir esse sentir, pensar, analisar, colocar ali, aproveitar essa energia virginiana de colocar fazer a sua lista do que está valendo a pena e o que não está valendo a pena, para depois passar desse Mercúrio retrógrado você poder tomar alguma atitude mais coerente, né? Até porque o Mercúrio, ele fala de comunicação, mas ele deixa a gente meio confuso, né? No querer e no não querer. Você concorda, Dê? Concordo total. E uma coisa assim também, né, Babi, um insight do espelho, né? Usar o outro como espelho também. Eu acho que é uma situação assim que às vezes a gente está tão crítico com o outro, a gente está olhando só o que o outro faz de errado, mas às vezes a gente não para pensar e analisar que o outro ele só reflete aquilo que a gente é, né? Então às vezes pode ser que incomode, né? Que aquilo que o outro traz que é pesado, eu esteja fazendo também. Então, olhar para dentro, o Mercúrio retrógrado é uma oportunidade perfeita. E outra coisa, né? Esse Mercúrio retrógrado, ele entra, né, em retrogradação, inicia a retrogradação dele junto com uma lua cheia em peixes, né? Que fala, mais uma vez aí, a gente já falou sobre peixes, sobre essa questão do psicológico, né? Sobre profundidade. Então, refletir mesmo, fazer um mergulho, né, nas nossas emoções. Já vamos falar disso aqui, eu vi que tem alguns comentários. Eu vi da Gi. Então, Gi, a gente teve um mês de agosto muito tenso num aspecto, num panorama geral, tá? O mês de agosto, ele foi um mês bastante tenso, com muitas quadraturas, oposições, conjunções mais densas, mais pesadas. A questão, de verdade, eu sinto muito, e realmente a gente tem visto muitas pessoas com um quadro de depressão, de ansiedade, sim. É, claro, a gente vem trabalhando isso vem vindo já acumulado de uma pandemia, mas é muito individual também. Porque assim, o mapa de cada pessoa vai por cada tendência. Então, por exemplo, a gente não pode generalizar.
eu vou sentir, por exemplo, essa retrogradação de Mercúrio de uma maneira, porque ela vai se refletir no meu mapa astral de uma maneira, depende dos meus posicionamentos. Então, para essas pessoas que se foram dessa maneira tão triste e trágica, provavelmente os posicionamentos têm algum aspecto que influencia, mas aí seria um estudo de caso mais, Aliás, exatamente, mais detalhado e individual. É uma situação, porque o mapa, cada um, quando a gente nasce, a gente tem o nosso mapa e as influências dele são de acordo com, as influências dos astros, eles são de acordo com o nosso mapa. A gente vem aqui, a gente dá um panorama geral de todas as tendências que podem acontecer, mas cada um vai sentir essa tendência num determinado ponto do mapa. Por exemplo, o meu Libra é na casa 10, que é a minha casa de trabalho. Então, eu tô falando isso para agora. A retrogradação, muito provavelmente, vai ser sentida lá em Libra, na minha casa 10, né? E aí, cada um vai sentir isso de uma forma. Depende do seu mapa, pessoal. Mas se você for me perguntar sobre o mês de agosto, em particular, ele foi um mês tenso, bastante tenso, sim, né, Dê? O que que você acrescenta? sabe, primeiramente, sinto muito, muito difícil mesmo. Esse final do mês ele foi desafiador, porque a gente teve aí uma lua minguante, né? Aliás, viemos de uma lua minguante, depois de uma lua em Virgem, que é uma lua sobre crítica, né? Sobre autocrítica. Então, assim, Exatamente. cobra tanto uma perfeição, né? Olhando assim para um lado mais profundo disso. E a nossa vida, a gente se compara muito, né? E eu acho que essa tendência da gente querer olhar muito para fora e não observar o que tem dentro faz com que a gente ache que a nossa vida não vale a pena, ou que as coisas que a gente faz, o esforço que a gente emprega não é o suficiente. E isso, se a gente vai trazer para o mapa de uma pessoa, a gente precisa avaliar muito, né? Como a Babi já colocou super perfeito aqui a colocação dela. Às vezes influencia em casas mais pesadas, né? Mais densas, que é a nossa casa 8, né? 8. Que é Foi o que eu pensei na hora. Então a gente tem que ver as influências que a pessoa tem naquela casa 8. E a casa 8 ela fala, é a casa do escorpião. Semana passada a gente A teve, gente teve um. Uhum, eu pensei também. assim, a lua em escorpião, ela não é uma lua fácil. Se a Não pessoa não é. escorpião muito bem integrado, se a pessoa não trabalha o lado psicológico, não faz terapia, se a pessoa não trabalha no autoconhecimento e a pessoa ela simplesmente se deixa levar, né, pela vida e pelas dificuldades e não tenta também olhar para um prisma de que as coisas acontecem por algum motivo e que dentro daquilo existe transformação, existe uma forma da gente melhorar, se torna muito difícil de lidar, né? Então, eu acho que assim, quem está aqui hoje e está escutando essas palavras está aqui por algum motivo, justamente para quê? Para poder ajudar outras pessoas também. Exatamente, de repente enxergar as coisas que as outras pessoas não conseguem, Tá? incentivar, né, a procurar de repente ajuda, porque, gente, depressão é uma coisa muito séria, a gente não consegue curar sozinho, a gente precisa de ajuda e não é ajuda de um colega, de um familiar, é ajuda clínica, ajuda médica, a gente precisa de acompanhamento médico e às vezes falta esse tipo de apoio, falta alguém para dizer, olha, vai por esse caminho, procura uma ajuda aqui com esse profissional que ele está apto para te ajudar nessa área, que eu não entendo o que você está passando, né? Às É, vezes a gente tenta falar, tenta entender o lado do outro, dizer eu entendo, mas verdadeiramente a gente não entende, a pessoa sabe que a gente não entende e aquilo aí acaba potencializando uma dor ou um sofrimento da pessoa, porque ela sabe que você não está entendendo o que ela está passando. Então, às vezes você assumir, eu não entendo o que você está passando, eu gostaria de te ajudar, mas eu não consigo. Bora junto num profissional, né, Dê? Eu acho que essas são as melhores coisas que a gente pode fazer nessas horas. ouvir o outro, né, e aconselhar a procurar ajuda. E agora foi perfeito até assim a colocação, tudo isso. A gente está num setembro amarelo, né? É um É setembro verdade. conscientização. Então, assim, quem está escutando isso, com certeza está escutando isso por um propósito maior. Então, observe as pessoas, porque às vezes as pessoas estão sorrindo, mas por dentro elas estão destruídas, né? E aí a gente tem que ver que às vezes a gente só pode só oferecer um ombro, só escutar às vezes já é o que a pessoa precisa. A pessoa não quer saber se ela está certa ou errada, às vezes ela só quer ser ouvida. E Exato. tá escutando, se alguém procurou por alguma razão você para ser acolhida, acolha.
mas recomende a ajuda, né? Porque a depressão, ela é invisível. Ela não dá as caras, né? E aí, Não, não dá. às vezes as pessoas elas estão passando realmente aí por uma situação bem desafiadora e ter essa consciência faz com que a gente possa ser a luz, né? E é isso que eu acho que é muito importante, é que sobre saber e entender os trânsitos, é entender um pouco a luz desses sentimentos, compreender que aquilo não... Será que aquilo é meu mesmo? Ou será que aquilo é uma situação, um momento? Lembrando, tudo passa, né? As coisas boas passam e as coisas ruins também passam. Só que a gente tem que ter essa consciência e nem todo mundo tem, né? Gi, assim, a gente de verdade sente muito. A gente só fez um parênteses aqui para falar sobre a sua pergunta. E realmente o mês de agosto foi um mês bastante intenso, bastante desafiador para muitas pessoas. Então, mas isso, como a gente explicou, varia de mapa para mapa. Então, o ideal é que cada um, a gente sempre fala, vem até para essas lives com o seu próprio mapa para você poder identificar onde que essas tendências vão acontecer. E você, por estar aqui procurando esse autoconhecimento, eu não sei se você tem noção mais profunda de mapa astral, você está aqui por um propósito também. Então, eu espero que você pegue essas informações e consiga ajudar essas pessoas que você tem visto que estão nessa situação mais complicadas, né, Dê? Exato. Enfim, eu até me perdi aqui. A gente está no sábado ainda, falando da retrogradação de Mercúrio. A gente volta para cá, então. Então é isso, gente. A retrogradação ela vai falar sobre essa questão de análise, de repensar as questões de relacionamento com o todo da sua vida. Então, estejam preparados para trabalhar isso durante todo esse mês. Eu acho que é isso, né? No sábado, e ainda tem a lua cheia, né? Um detalhe bem importante, bem importante, inclusive casa muito bem com o que a gente falou hoje, né? Acabamos de falar. Peixes, né, cheia, ela é clarear as emoções, é trazer mais intensidade ainda para aquilo que a gente está sentindo. E peixes, como a gente já mencionou antes, é essa situação que pode ser o lado espiritual, mas também pode ser as nossas sombras, os vícios, a própria depressão, né, a própria situação mais tensa. Então aqui a gente precisa muito prestar atenção, porque é um dia com esse Mercúrio retrógrado de desacelerar, de entrar num estado mais assim, conexão consigo, com a intuição. Dia de ir para a natureza, dia de ir para uma cachoeira, para o mar, né? Lembra que peixes é do elemento água. Reconectar, reenergizar. Exato. Porque é um dia, como eu tinha falado, né, Babi? Eu nem sabia se ia trazer isso, mas é um dia que pode bater aquela bad fodida mesmo. É exatamente isso, gente. Pode bater mesmo. Uma lua cheia em peixes. É uma lua cheia que é emocional. Ela é totalmente voltada para emoções. Então, assim, esse sábado ele tá cheio de reviravoltas, cheio, bem mexido. Então, assim, de alguma forma você vai sentir, seja no Mercúrio retrógrado, seja na lua cheia, né? Seja na lua fora de curso, que também vai ter ali depois um pouquinho. Então, o sábado ele é um sábado realmente para você parar, respirar e começar a colocar no papel tudo que você precisa ou que você quer repensar durante esse mês. Quais são as questões que não estão harmônicas no seu relacionamento com o todo? O seu relacionamento em casa está harmônico? Se não, como que você vai poder fazer para melhorar essa situação? Né? Aí, seu relacionamento com o seu parceiro tá bom? Tá harmônico? Não tá? Então nós estamos falando disso. Essa retrogradação é sobre isso. Então bora botar aí no papel o que que tá fluindo, o que que não tá fluindo, por que que tá fluindo, por que que não tá fluindo. Seu relacionamento do trabalho, a sua relação com o seu trabalho, tá boa? Você gosta do que você faz? Você não gosta do que você faz? E o que você está fazendo para mudar isso? Ou o que você está fazendo para manter isso? Então, é sobre isso. Então, esse sábado é o sábado de você dar um start nesse tipo de questionamento para se questionar durante todo esse mês e depois da retrogradação de Mercúrio você poder trabalhar em cima disso, né, Nê? Aproveite então, né? Contempla, calma, desacelera, né? Vibra ao lado mais alto de peixes, né? É um dia legal para arte, se você toca música, enfim, se você toca um instrumento. Eu já falei isso com você, né, de uma vez que, gente, toda vez que eu faço alguma coisa, tipo,
Ah, vou no teatro, ah, vou no cinema, ah, não sei o quê. É uma lua em peixes. Eu nunca vi um negócio desse. É. É, Quando eu marco e é assim, é coincidência. Eu marco, aí você, ah, vamos fazer alguma coisa, tá? Quando vai ver, lua em peixes. um dia legal ou para a natureza, né? Ou para as artes de modo geral, assim. Ai, gente, eu até vou dar uma dica de um bagulho que é muito legal. Assim, eu não sei se vocês já viram aquelas pinturas numeradas. Ai, adoro. É muito legal assim, né? Paciência. Para você treinar a paciência, que é sobre isso. É sobre isso, gente. Entendeu? Então, assim, aqui em casa a gente deu de presente para minha mãe. E assim, acho que tinha um ano e pouco. A gente finalizou semana passada. Gosto. Mas é muito Eu, legal, é sério. O resultado, você acha assim, não, gente, isso aqui não tá dando certo, não, tá dando certo, não. Quando você vai ver, o negócio fica muito legal e tem de várias, assim, várias coisas essas pinturas numeradas. Eles te dão as tintas, os pincéisinhos, vêm para você fazer. É uma atividade artística que vai treinar a sua paciência. exato, Vai perfeito. treinar a paciência. É. Então, isso, né? Para intuição. Uhum. E aí vamos finalmente para o domingo. Último dia, né, da semana. Isso. No sábado a gente fica com a Lô fora de curso que tu já mencionou, né? Mas ela Ah, começa às isso eu não falei o horário. 50 da manhã do domingo. Então, domingo a gente já começa pela manhã com a lua em Áries, né? Que daí já faz a troca após a lua fora do curso. A lua em Áries é uma lua intensa, né? Então, a gente vai ter aí ao longo do dia alguns aspectos um pouquinho mais desafiadores, mas também temos alguns aspectos mais fluidos nesse dia, né? Então, assim, Você agora, uns aspectos mais desafiadores, aí eu... mas também tem uns aspectos mais fluidos. A gente fica, né? Um pouco bipolar. tá um dia, tá exatamente a definição perfeita do domingo. O domingo tem um lado bom. Vamos pro lado Isso, gosto da luz. A gente tem isso. aí Virgem fazendo um trígono com Urano em Touro. Então, esse encontro de Sol e Urano é autenticidade, né? É mudanças, surpresas, né? Mas aqui, como é positivo, são provavelmente surpresas positivas, né? Originais. A gente pode ter boas ideias, bons insights. Então, domingo, pós Mercúrio retrógrado, lembra? Pós não, durante, né, o primeiro dia aí de Mercúrio retrógrado, a gente tem assim a tendência a ter muitas ideias, mas não é para partir para ação, é anotar. Muito Lembra que importante. Anota. Anota, desenvolve. Faz uma redação, né? escreve, Faz uma né? redação pro Enem. Você vai lá, colocou, teve uma ideia tal. Aí você vai discorrer sobre isso. Ah, se eu fizesse isso, ia ser assim, 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 assim. Discorre sobre isso, gente. Ah, bora começar a escrever, botar no papel as coisas. Esse período vai ser bem bom, né, Dê? Eu particularmente amo Mercúrio retrógrado. Para mim, eu nasci em Mercúrio retrógrado, né? Então para mim é lindo. O quê? Inclusive Mercúrio retrógrado no mapa, tá? Essas dicas. Nós gostamos. Mercúrio retrógrado. Porque eu nasci em Mercúrio retrógrado. Minha mãe também. Minha mãe também nasceu com em Mercúrio retrógrado. Mas pra mim, gente, é uma ziquezinha, negócio. Tem essa Hum. em Não, Sagitário. pois é. Então, amiga, não, é isso. Pra ela vai ser ótimo, pra quem não é assim, né, favorecido astrologicamente de ter nascido nesse posicionamento, vai sentir um pouquinho os desafios, né? Mas tá tudo bem também, gente. Não é nada de. Gente, a gente fala assim, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. O problema é que a gente tem uma tendência a querer acelerar quando não é pra acelerar. É só isso, gente. Mercúrio retrógrado não é pra você acelerar, não é pra você desenvolver nada. É pra você só raciocinar, interiorizar, pensar e repensar sobre tudo que você quer fazer. Então, a gente vai ter um período de quase 30 dias que é pra você pensar, não é pra você agir. Durante esse período, se você tomar alguma atitude, pode ser que aquilo não vá sair do jeito que você quer. Então, assim, se você tem uma influência dessa, você tem dois caminhos. Você pode ir contra, Uhum. ou você pode aceitar e fazer o que a gente tá falando, que é, tipo, dar essas dicas de, cara, bota no papel, deixa pra decidir depois. Exatamente, analisa, pondera, ponderação, é você realmente pensar
antes de fazer. São 30 dias só, gente. Daqui a pouquinho acaba. Ah, Não é um bicho de sete cabeças. É chatinho, porque tem algumas coisinhas porque ele afeta a comunicação. E quando afeta a comunicação, acaba sendo mais desafiador pra gente, porque a gente tá o tempo inteiro fazendo o quê? Comunicando. Então, ele vai alterar isso, né? Vai mexer nisso, na forma como a gente comunica, vai ter as interrupções, tem coisas que não são recomendadas, novos inícios, essas coisas, porque ele tá andando para trás. é. Então, se você não quer que uma coisa ande para trás, não é o melhor momento de você botar isso em jogo, né? Se você vai, né? Eu digo assim, exceto Aham. as pessoas nascidas nesse período, né? Não, Aí é as pessoas nascidas nesse período têm um pouquinho mais de sorte nesse aspecto, né, Dê? verdade. O que que acontece, né, pessoal? Assim, Mercúrio retrógrado, quem nasce com Mercúrio retrógrado no mapa já tende a repensar tudo. Então, assim, antes de tomar uma atitude, dá um passo para trás, reflete e aí anda para frente. Essa é a tendência de quem já nasce com Mercúrio retrógrado. Quem não tem isso no mapa e que vai lá na lata e faz acontecer com Mercúrio, né, aí fluido, enfim, o que que vai acontecer? Essas pessoas, elas são convidadas a quê? A parar e refletir. Agora, quem já tem isso no mapa é um trânsito que já está acostumado. A vida se apresenta dessa forma, né? Aqui uma É. coisa legal para quem não tem Mercúrio retrógrado no mapa é vai viajar, quer programar alguma viagem, alguma coisa, evita esse período, né? Ou se for urgente, uma necessidade muito grande, eu já tenho uma viagem programada, checa várias vezes os horários, né? Vê se os hotéis realmente estão reservados para o dia certo. Cuidado, né? Confere tudo o tempo todo, porque pode Não ter. deixa tudo muito certinho, tipo aquela viagem muito cronometrada. Tipo, ai não, eu vou sair daqui, aí o meu trem, é tipo assim, ai, sair do negócio 10h10 e o meu trem é 10h20. Cara, perdeu o trem. Porque Curta. muito curtas, deixa sempre um espaço entre uma programação e outra. Tem que ser uma coisa flexível, porque o Mercúrio retrógrado é sobre isso, sobre flexibilidade, é sobre como você recebe o novo, né? Aquela coisa que é inesperada. E é o que costuma acontecer durante esse período. Então, pequenas coisas acontecem para, tipo, te tirar do eixo? Não, para você analisar e ver como é que você pode reagir melhor a esse tipo de coisa, situação na sua vida. Então, é mais ou menos sobre isso, gente. Na realidade, é isso. É, Repensar, analisar. E as viagens, não é que não pode fazer, é porque normalmente uma viagem em Mercúrio retrógrado ela é uma viagem mais voltada para dentro, né, Dê? isso é exatamente. Tu falou uma coisa. Quer fazer viagens para compras? Não. Não é esse intuito. Compras esse mês, não, gente. Viagem para vendas, para negócios, também não é a melhor oportunidade. Agora, se você está querendo fazer uma viagem lá para o meio do mato, quer subir a serra, quer, sei lá, relaxar, quer ir para o meio da natureza, Se conectar, exatamente. É uma viagem para um autoconhecimento, um retiro espiritual. Aí é outra vibe, é outra pegada que você pode ainda ter os seus probleminhas, né, de transporte, de comunicação, vai ter. Mas eu digo, o intuito da viagem é um intuito para interiorização, ok. Mas uma viagem com esse intuito realmente de compra, de expansão, de agilidade, não, normalmente não, né? E também, gente, não quer dizer que se você já programou e você programou fora de Mercúrio retrógrado, também é outra coisa. É tá, importante você conferir, mas se você já tinha programado, foi fora de um período de Mercúrio retrógrado, minimiza um pouco esses termos, né? De tipo, você vai ter que conferir, é sempre bom conferir. Às vezes as coisas não saem como programado, tipo, reservou um hotel, de repente de última hora muda o hotel. Não é nada de impossível, ai meu Deus do céu, eu vou sofrer muito nessa viagem. Não é isso. É só você estar preparado para pequenas coisinhas que podem acontecer, mas pequenas coisas podem acontecer em Mercúrio retrógrado ou não, né, Dê? eu acho que aqui Mercúrio retrógrado ele vem para mostrar que tudo que a gente planejou, na verdade, está fora do nosso controle, né? Nada está sob nosso controle. É sobre isso. Libera, Exatamente. deixa E fluir. aí, nesse domingo, só terminando, é isso, né? Autenticidade, mudança, boas ideias, depois do início do Mercúrio retrógrado. E aí a gente tem alguns aspectos mais Longo do dia. tensos, mas esses aspectos mais tensos são só assim, tipo, fala menos, escuta mais.
Exato. né, Dê? Mais uma vez, focando muito em tudo que a gente já desenvolveu nessa live, né, Babi? Sobre evitar conflitos nos relacionamentos. Olha para dentro, respira fundo. E esse é um mês para melhorias. Lembra que está em Libra, que é relações. Volta para Virgem, que é análise, que é melhorar e que é fazer a saúde das relações fluírem, né? A saúde das nossas finanças fluírem com harmonia, com diplomacia. Então, tudo aquilo que está ruim, a gente está tendo a oportunidade de refletir para quê? Para melhorar. Ou depois no Mercúrio retrógrado, enfim, deixar aí, né? Porque também ninguém precisa querer melhorar o que não está bom e que não tem mais como melhorar. Exatamente. Aí você já vai, Mas a reflexão durante esse período, você já vai refletindo, você vai colocando ali, ó, cada uma gotinha após a outra dentro do copo. Aí depois do Mercúrio retrógrado, você vira o copo, né? é, Mas durante o Mercúrio retrógrado, deixa o copo só enchendo, né? E deixa ele enchendo assim, ó, e vai mentalizando, vai pensando em tudo isso, né? Não deixa ele transbordar. O transbordar é depois do Mercúrio, quando esse Mercúrio retrógrado acabar. E se tiver que tomar uma decisão, aproveita até quarta-feira para bater o martelo. Exatamente. Se você já está numa situação insustentável, seja no seu relacionamento com o trabalho, com o seu mozão, com sua mozão, ou, enfim, se já está numa situação que você precisa fazer esse rompimento, tenta fazer aí até quarta-feira, e aí depois vai curtir a vibe de Mercúrio retrógrado, né? Vai pro meio do mato, respirar fundo e contemplar. Interiorizar isso. Bem, bem. E se precisarem, a gente está aqui também para conversar, né, Lu? Exatamente, estamos sempre abertas. Estamos sim. Gente, é uma semana que, como a gente falou, até quarta-feira, aproveitem para dar um gás. E depois, realmente ela tá mais chatinha, não é uma das semanas melhores de fazer as coisas. É um mês que a gente vai analisar muita coisa. Mas eu tenho, assim, um sentimento diferente atualmente em relação ao Mercúrio retrógrado. Eu sei que ele traz essas coisinhas chatas, mas como eu já sei, eu trabalho bem com isso. E é exatamente para isso que a gente traz para vocês. Vocês já sabem as tendências, vocês vão trabalhar bem com elas. Sabe que pode ser que um celular falhe ou quebre, ou entendeu? Então, tipo, são coisinhas que vão acontecer ao longo do mês, mas que não interferem tanto assim na nossa vida. E a gente também tem que aprender a reagir a elas da melhor forma possível, né, Dê? E estamos mais uma vez, como tu falou, né, Babi, abertas. Quem precisar de autoconhecimento, quem quiser fazer mapa astral, também estou à disposição. Tá vendo aí? Tá Dê maravilhosa aí, ó, gente. Super aí essa vibe de fazer, ó, ela tá trabalhando igual uma doida. Quem dera, vamos lá. Fazendo vários mapas e o autoconhecimento ele traz isso pra gente, né? Então, você conhecer o seu mapa vai te ajudar a saber onde que os trânsitos vão andar e onde que você vai sentir as influências dos astros, por exemplo. Como eu falei, se você sabendo onde você vai ter o seu Libra, ou onde que tá a Vênus, ou em que casa tá o seu signo de Virgem no mapa, você já vai entender mais ou menos qual é o cenário, onde que essas coisas vão movimentar a sua vida durante o mês. E é por isso que a gente fala que é tão importante. Faça um mapa. A Dê já ensinou, que eu sei que tem, é um Rios, né? Ensinando a fazer um mapa astral, onde que faz. Façam, deixem ele impresso, venham pra live com ele impresso. Se tiverem dúvidas, mandem pra gente. A gente vai ficar bem feliz em sanar dúvidas de vocês. E, assim, no mais, a gente deseja uma linda semana para todo mundo, né? Um lindo mês de setembro, que, assim, com esse Mercúrio retrógrado, que venham vários pensamentos, assim, que consigam mudar e transformar a vida de vocês lá depois no mês de outubro, né, Dê? Com certeza. E tem um lindo MR. Um lindo Mercúrio retrógrado para nós. E a gente até falou, né, Dê? Eu esqueci de falar, você vai querer trazer para eles? Gente, se vocês quiserem alguma live explicando melhor sobre o Mercúrio retrógrado, deixa pra gente mensagenzinha. A gente vai deixar uma enquete no Story. Se vocês quiserem, a gente traz um conteúdo mais completinho só sobre esse Mercúrio retrógrado. E aí, se vocês trouxerem, de repente, os mapas de vocês, a gente consegue até dizer em que ponto que vai durante a live, né, Dê? O que você acha? A gente deixa uma enquetezinha no Story para vocês responderem, para ver se vocês estão afim. E aí, se a galera engajar, a gente traz esse conteúdo, né, Dê? Falou tanto sobre o Mercúrio retrógrado, né? Mas eu acho que daí na live a gente pode fazer mais esse bate-papo de que quem tem realmente interesse a gente falar sobre aonde vai estar movimentando, né? Eu acho No que seu próprio mapa, né? Uma coisa é mais direcionada. É. Muito Então, tá bom. Obrigada, gente. Um beijo, ótima semana. Dê.
Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.